A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como lidar com toda essa situação? É uma realidade, nós estamos vivendo isso. Mas o que fazer? Meus queridos, a paz de Cristo Jesus, eu sou o pastor Arlindo Pessoa, congregamos aqui na Assembleia de Deus na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Essa igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Amados, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de pré-aulas de Escola Bíblica Dominical. Provavelmente esse vídeo pode ficar aí um pouco longo, mas é necessário porque eu gostaria de compartilhar com você todo o conteúdo, pois é muitíssimo importante. Essa é a segunda aula do terceiro trimestre. Pastor Douglas Batista, comentarista dessa revista, CPAD, publicadora, e nós vamos estudar o tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Aqui é um assunto bastante forte para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós fazemos menção da palavra de Deus, vamos falar da palavra de Deus. Nós não temos questões contra pessoas, mas eu quero já deixar algo muito bem claro aqui para todos vocês. Se nós compreendemos que o pecado tem origem lá no Éden e que para resolver toda essa questão do pecado, que é uma causa, nós acreditamos que somente Jesus pode resolver esse problema. Então nós acreditamos assim, que a Bíblia é o diagnóstico e Jesus Cristo é o remédio para toda essa situação. Nós vamos estudar hoje aqui falando a respeito dessa deturpação da doutrina bíblica ou a doutrina do pecado, onde vai ter algumas distorções que nós vamos equilibrar isso aqui dentro da palavra de Deus. Então vamos lá. O texto áudio diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20. Nós temos uma leitura bíblica aqui em Romanos capítulo 3, do versículos 9 ao 20. Você pode fazer essa leitura em casa. O ponto-chave aqui, o ponto central, a espinha dorsal do nosso estudo de hoje é pecado. Essa é a palavra-chave, é pecado. Meus queridos, você pode se inscrever em nosso canal, deixa o seu like, faça o comentário de acordo com o que você assistiu aí e compartilhe também com seus amigos, porque se você compartilhar, esse aplicativo vai entender essa ferramenta, vai entender que é muito importante esse vídeo e vai mandar para várias pessoas e vai abençoar. E você também se torna um contribuinte, você se torna também alguém que está divulgando a palavra de Deus. O primeiro ponto diz assim, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Então vamos falar aqui a respeito da natureza pecaminosa do ser humano de acordo com a Bíblia Sagrada. Primeiro aqui, definição do pecado. O que é pecado? Então nós vamos ver aqui, de acordo com o hebraico, a palavra chatá traz a ideia de errar o alvo. Já aqui com uma conotação do grego, que fala de amartia, esse é mais conhecido, pois estudamos a doutrina do pecado, a martiologia. Amartia, que quer dizer aqui, é uma corrupção moral, Isso é uma corrupção moral. Então, tratando desses dois termos, errar o alvo e uma corrupção moral, então logo nós entendemos aqui pela palavra de Deus, a palavra de Deus traz o resultado dessas duas palavras, colocando como o pecado, a natureza do pecado, ou seja, o conceito de pecado, não apenas errar o alvo, mas também acertar o alvo errado, pois é uma atitude deliberada do indivíduo, sabendo que é errado, é pecado, mesmo assim a pessoa peca. Então não é apenas errar o alvo, mas acertar o alvo errado, porque deliberadamente, propositalmente, a pessoa peca. Então é isso, é uma corrupção e, em termos geral, aqui é uma transgressão à lei de Deus.
aqui está o resumo aqui da definição do pecado. E aqui a universalidade do pecado. O pecado, ele não passou de um ser humano para outro pelo simples fato da pessoa errar. Não, mas cada ser humano herdou essa natureza do pecado lá de Adão. Adão pecou, todos pecaram, não tem uma outra explicação. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram, não tem esse bonitinho que não pecou. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então aqui a gente percebe que o pecado é universal. O pecado é universal, não é um simples fato de alguém gerou esse pecado, transmitiu esse pecado, cometendo uma obra torpe, não, de forma alguma. Perceba aqui, ó, a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito. Eclesiastes 7, 29 fala isso. Salomão fala isso. E dotado de livre-arbítrio, Gênesis 2, versículos 16 e 17. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda, a sua queda corrompeu toda a humanidade. Gênesis 3, do 9 ao 19. Deus já tinha falado: desta árvore não comereis, nem toque nela. Mas ele comeu do fruto. A sua esposa comeu e depois ele comeu do fruto. Eles pecaram. E por causa desse homem, o pecado entrou e corrompeu toda a humanidade. Toda a humanidade está debaixo do pecado por causa do pecado original, o pecado de Adão. Terceiro, fala da corrupção total, ou seja, nós conhecemos a história lá em Gênesis capítulo 6, que quando Deus encontrou Noé, um justo no meio de uma geração totalmente corrompida pelo pecado, que Deus decide destruir toda a raça humana da terra, ele olha e encontra em Noé um homem do coração justo, um homem que buscava a Deus, um homem que se guardava daquela corrupção. Então o que acontece? Deus salva Noé com sua família, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 pessoas entram na arca e os animais que Deus preserva. Então nós percebemos que ali já corrobora para o que está sendo falado aqui, que o pecado ele foi total, a corrupção total no gênero humano, na raça humana, foi totalmente. Então nós conhecemos aqui, ó. E o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana, está lá em Romanos 3, 10 e 18, neste aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado original, está lá Gênesis 6, 5. É o resultado do pecado original, as pessoas já são inclinadas a pecar. Por mais equilibrada que seja a pessoa, a sua natureza adâmica, ela é inclinada para o pecado. É tanto que o homem regenerado em Cristo Jesus, ele tem fortes batalhas interiores, porque o homem natural, ou seja, o homem adâmico, ele briga, ele luta contra o homem interior, que é o homem espiritual, o homem regenerado, para que aquele homem carnal ele venha prevalecer contra o homem espiritual. É por isso que Paulo fala desta luta interior. E ele diz que batalha, ele amordaça, ele carrega em rédea curta esse homem adâmico para ele não levar ele a pecar, para não dar vida a esse homem adâmico, mas dar vida sempre ao homem interior, o homem espiritual. E aqui as teologias modernas, você vê que algumas coisas corroboram para esse desenvolvimento
esse desenvolvimento da deturpação da doutrina do pecado. Aqui a gente vê uma progressão nessa área, a gente vê somatória de forças contra a lei moral de Deus. Distorcem a doutrina verdadeira para dar vida, dar força a um entendimento totalmente distorcido. Porque hoje já se busca a ideia do pecado, de cura do pecado, na questão social, na estrutura, no fortalecimento da estrutura social. Vamos lá. Primeiro aqui, as teologias modernas. Teologia do pecado social. Olha só. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos Medellín de 1968, né, aqui na Colômbia, e Puebla, 1979 no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras tais como pobreza, injustiça e desigualdade. Olha só, a ideia aqui é que o pecado é construído. Quando se traz vida a essa ideia, a gente está remontando novamente esses concílios que aconteceram aqui, que traz a ideia do pecado, que o pecado foi construído por causa da pobreza, desigualdade social e injustiça social. Então, para a ideia desses que o pecado é construído com essa estrutura, eles entendem que o pecado também será vencido com essa questão da justiça social, uma vida diferenciada, uma vida boa, tirar a pessoa da pobreza, tirar as injustiças social, e a desigualdade social vai curar a questão do pecado. Isso logo entendemos que é uma ideia marxista. É uma ideia marxista que tenta distorcer, tirar a Bíblia, o diagnóstico, aquilo que revela o meu pecado, mostrando que eu preciso de Jesus para uma cura total e plena. Somente Jesus pode curar o indivíduo, pois o pecado na alma tem origem no Éden. E sem Cristo Jesus, essa doença, essa enfermidade, todos nós estávamos enfermos no pecado. Sem Cristo Jesus já tínhamos um destino certo. A mudança de ênfase do pecado original da natureza humana para o pecado social, estrutural, tira a questão espiritual e coloca a questão estrutural. O que acontece? Eles tiram de cena a causa e mostra só o efeito. Então o efeito pode ser direcionado a resolver a questão do efeito com estrutura social, mas nós entendemos que jamais se resolve um problema, jamais se resolve uma questão nos galhos da árvore, se resolve na raiz. Se o problema está na raiz, tem que resolver na raiz. Então, para resolver plenamente um problema, é necessário nós conhecermos a causa do problema. Não se resolve um problema com os efeitos. É muito mais importante, meus queridos, a questão do preventivo do que o remediar. Melhor é prevenir do que o remediar. Melhor é olhar e resolver a questão da causa do que fazer paliativos nos resultados, né? Então vamos lá. Teologia da libertação. A teologia da libertação tem a finalidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Esta é a ideia de Karl Marx. A gente vê dois indivíduos aqui. Vamos lá. Nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, do Peru, e também Leonardo Boff, Brasil. Para eles, o estado teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas nas indagações, mas nas indignações sociais
para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Ou seja, você tem que ficar insatisfeito. Essa é a ideia marxista desses indivíduos. Dois indivíduos trouxeram essa ideia em tal tempo aqui, como já foi apontado aqui pelo comentarista, que devemos estar indignado com essa desigualdade social, com essa pobreza, com essas injustiças social, e dessa forma nós vamos construir uma estrutura que vai arrancar as pessoas de toda a problemática. Mas aquilo que está implícito, inserido e impregnado na minha alma por causa do pecado original lá no Éden, nós só damos a conhecer se nós conhecermos pela palavra de Deus. É o diagnóstico que vai revelar o peso do pecado que está implícito, impregnado na minha vida, e o remédio é Cristo Jesus. Fora disso, não vamos alcançar a solução. Liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade das escrituras são questionadas, e os milagres são taxados aqui como mitologia ou mitos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas, troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, de confissão de pecado, é mudada no caráter de uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Então é por aí. Essa questão do liberalismo teológico é que complica tudo, meus queridos. Complica tudo porque traz aqui a inversão de valores. Traz a ideia de que qualquer um pode falar o que quer, pode estabelecer uma doutrina, e nós, dentro do nosso conceito cristão, nós entendemos que para você criar uma doutrina, você tem que ter uma estrutura bíblica de conhecimento para criar uma doutrina, uma teologia. Eu não posso criar uma teologia assim, não é qualquer um que sai aqui colocando ideias e construindo uma estrutura, porque certamente isso só vai contribuir para a deturpação daquilo que nós temos em linhas retas ou em linha reta para nós nos libertarmos dessa maldição, dessa doença do pecado. Por exemplo, vamos lá, a normalização do pecado, e aqui nós vamos caminhando para o final, a crise ética moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se de ética. A prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é uma ética cristã. Nós temos uma ética cristã, mas nós estamos vivendo uma crise da ética cristã. Nós estamos vivendo, veja aqui a ideia, o conceito deturpado, relativizado do pecado resulta em desvio de falta de caráter. Está lá em 2 de Timóteo 3, 5. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Abacuque 1:4. Não há justiça, se percebe a justiça ser corrompida, e por aí acontece o descambo moral, aonde as pessoas falam a respeito do meu corpo é o meu corpo, como o comentarista falou, o slogan de hoje. O meu corpo, minhas regras. Então, simplesmente pela palavra de Deus, nós apontamos a Bíblia aqui como um diagnóstico,
Mais uma vez eu falo, redundo em cima disso, é que ela revela o pecado em mim e Jesus Cristo, ela aponta Jesus Cristo como a solução. Romanos capítulo 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. A Bíblia revela o pecado em nós, mostra o grau de miséria que nós estamos vivendo no pecado, mas mostra a saída. Mostra que o salário deste pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna e aponta Jesus como o remédio. A Bíblia é o diagnóstico e Jesus Cristo é o remédio para curar esta doença, essa enfermidade que nós carregamos desde Adão, herdamos de Adão. Quando nós pensamos, meu corpo, minhas regras, tudo bem, a gente entende que cada um ele faz do seu corpo, da sua vida o que quer, isso é indiscutível. Mas simplesmente nós estamos apontando uma realidade que o pecado existe e tem origem lá no Éden, que só Jesus pode retirar. Por exemplo, se você for diagnosticado com um câncer em algum órgão do seu corpo e você sabe que é um órgão vital e que precisa ser feita uma cirurgia de urgência, senão ele pode se alastrar e você pode morrer. O que você vai fazer? Meu corpo, minhas regras? Não, eu não vou deixar ninguém tocar no meu corpo, não vou deixar que o médico toque em mim, porque é meu corpo, minhas regras. Certamente você vai ser uma pessoa racional, você vai pensar, não, se há uma solução, há uma cura, eu vou procurar medicina. É uma decisão sua. A Bíblia também é uma decisão sua. Foi decisão minha. É a minha fé, é o que eu defendo, é o que eu acredito. Então, da mesma forma, não há uma forçação, não há aqui atirar pedras em outras pessoas que têm outro pensamento. Não, essa não é a questão. Mas a questão é que defendemos a Bíblia porque ela acertou a minha vida. E o que eu gozo de bem da Bíblia hoje, eu quero compartilhar com você. A dessacralização da vida, aqui é onde a gente vê o que nós defendemos aqui, a Bíblia defende a vida como sacro, é sagrada. Então nós não somos a favor do aborto, a Bíblia é contrária ao aborto, isso é uma violação, é uma violência contra o vulnerável. Se você já assistiu um vídeo de uma pessoa, de um médico retirando em pedaços um feto, você vai ver que aquela pequena criança, ela mesmo pequenininha, em processo de crescimento minúsculo, ela fica se esquivando porque aquilo já sente dor. Então isso é uma violência. Como eu posso dizer, como eu posso aqui levantar a bola para os direitos humanos se eu desrespeito a vida ainda lá num processo de desenvolvimento? A Bíblia não apoia essa ideia, amados. Isso é um diagnóstico. A Bíblia é um diagnóstico. Todo o pecado na vida do homem, faz desencadear na vida do homem todos esses males. E entre esses, eu quero abrir aqui e falar abertamente para você. Entre eles, várias formas da pessoa justificar o seu próprio pecado. Fazer o que quer, desenvolver o que quer. Amados, todos nós precisamos colocar um freio. Todos nós precisamos de limites. Todos nós precisamos ser curados. Mas eu aconselho, busque a palavra de Deus, o diagnóstico, para revelar o pecado em nós e buscarmos o remédio que é Cristo Jesus para sermos sarados. Esta é a porção para esta semana. Deus muito abençoe. Compartilhe esse vídeo
eu tenho certeza que ao assistir, você não vai querer ficar só para você, vai compartilhar com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.